eu não acredito. Esse governo, na minha opinião, o melhor até para a esquerda, para os partidos de esquerda, que se julgam melhores, menos radicais, mais pela estabilidade do Estado de Direito, para eles é melhor abandonar apoio ao governo, porque já estão indo para um lado. O governo está radicalizando tanto que está difícil até para a esquerda defender no raciocínio. E também não dá para defender no coração, porque ninguém está ali, poxa, é isso aí, esse é o meu governo, esse é o governo. Ninguém está aí, que não seja pessoas pagas, né? Estamos voltando o pessoal da mortadela aí, né? Tá voltando a mortadela, né? Como existia na Dilma, né? Sim, sim. Você vê aqueles vermelhos ali ocupando o Paulista, era tudo mortadela. Então eles vão começar a voltar agora que o governo está com o controle dos orçamentos. Inclusive então, com financiamento de blogs, de influências, né? Estamos encaminhando para o final, mas eu preciso puxar aqui o novelo de lã chamada CPMI de 8 de janeiro, porque me parece que essa CPMI vai jogar luz sobre um esgoto que corre lá nos porões dos poderes em Brasília. O que podemos esperar desta CPMI a ser instaurada agora em abril na Câmara e no Senado, no caso, Congresso Nacional, deputado Luiz Felipe? Olha, eu tenho esperança na CPMI. Por quê? Porque ela tem uma abertura automática. No minuto que você obteve as assinaturas necessárias, e a gente obteve mais do que o necessário, mais do que o mínimo, então mesmo que o governo achar que faça toda a pressão, ter de comprar os deputados e ameaçar os deputados e senadores, como ele tem feito, mesmo que o governo faça isso, a CPMI ela vai ser implantada automaticamente na abertura do Congresso, o que é o regimento, né? O regimento, a não ser que o Pacheco viole o regimento, e nitidamente aí ele está cometendo crime e está se abrindo a ser criminalizado por isso. Então, o que acontece? Então, isso é inexorável, porque existem medidas provisórias e coisas do interesse do governo que precisam do Congresso aberto. Sim. Então, ele não pode postergar mais, não abrir Congresso, né? Lembrando aqui, para quem está escutando, o Congresso o que é? É a junção do Senado e a Câmara em uma sessão conjunta. Você junta os dois, você pega 80 senadores, 503 deputados, bota na mesma casa, que é dentro da Câmara, que cabe todo mundo, e aí quem preside não é o Lira, mas sim o Pacheco, abrindo o Congresso. E as votações é para decisão conjunta do Senado e de Câmara. Então, essas sessões são geralmente reservadas, assim, quando tem esse tipo de votação com relação às medidas provisórias e questões orçamentárias, são coisas assim realmente que envolvem todo o contexto da nação. E ele tem que fazer essa abertura, porque tem coisas ali que o governo quer ver ser pautado, então é do interesse do governo também abrir o Congresso, e tem coisas que precisam ser definidas que só o Congresso define, e que são coisas regimentais anuais, que precisam de ter votação conjunta. Então, é por isso. Então, a pressão, o Congresso vai ser aberto, e o Congresso sendo aberto, a gente pode esperar que o regimento seja executado, então a abertura da CPMI seja automático. O resultado dessa CPMI tem dois momentos importantes. Eu diria que três. A abertura da CPMI é fundamental. Eu acho que isso já vai dar uma boa chacoalhada no Executivo. Segundo, o trâmite da CPMI, qual é o teor das discussões, etc. Dependendo de como é que vai ser tocada essa carruagem, isso vai criar a pauta vai ser trancada em todos os outros aspectos, dependendo de como vai evoluir isso. Porque aí o Brasil inteiro vai estar focado na CPMI, porque vai envolver questões de criminalização do executivo, um monte de coisa ali que pode, dos ministros, de vários agentes do Estado que agiram ou não de acordo com a lei. As imagens que foram colocadas sob sigilo lá do Palácio do Planalto. Exatamente. Então, a CPMI tem um efeito desestabilizador e, ao mesmo tempo, desagregador
de convergências de pautas que podem ser votadas, como, por exemplo, reforma tributária, até a reforma do judiciário, qualquer tipo de reforma meio que fica para segundo plano. Então, e ficam todos ali naquela tensão. Então, esse é o segundo momento. O terceiro momento é a conclusão. Né? A maioria das CPIs... Relatório final. O relatório final. A maioria dessas CPIs, CPMIs não dão nada. Dão talvez um poder de barganha aqui ou colar para algum lado, algum ganho moral para algum lado ou outro, ou termina em pizza. Né? Mas aqui a esperança sempre existe que a gente vai de fato ter uma CPMI que faça jus à sua função, né? Que é de fato criminalizar e detectar onde houve erros, abusos, aqueles que saíram do contexto da lei e que criaram prejuízos aí a todo mundo, prejuízos políticos, sociais, econômicos aí a todo mundo. Enfim, então essa é a esperança. Então o relatório final também diria que é o terceiro ponto aí. Então todo esse arco de início, meio e fim é desestabilizador. Então por isso que eu digo, a abertura da CPMI, ou C, né? Vamos dizer o E. Se tivermos aí um processo de impeachment aberto, enfim, aí abrindo o impeachment, o governo acaba imediatamente, né? O presidente tem que se ausentar do cargo, né? Por 180 dias. Então, tanto uma quanto a outra tem um efeito desestabilizador no governo. Por isso que eu estou dizendo, o governo acabou, tá? É inexorável uma dessas duas ou as duas irem adiante. Menos de 100 dias o senhor já afirma isso. Sim. Que coisa. E existe a chance de nenhuma das duas prosperarem? Claro que existe. Mas ela é mínima. Ela é mínima. E onde que foi perdida a guerra moral? Né? Foi ali, lá atrás, em todo o processo eleitoral, a escolha do próprio Lula como sendo candidato da esquerda. Ali você já teve uma perda moral absurda. A esquerda, como eu mencionei, está rasa, está pobre, não tem lideranças novas, só tem ideias antigas, arcaicas. O mundo onde existe esquerda, os países onde a esquerda ainda lidera, no mundo, não aqui na América Latina, aqui é um apêndice do mundo. Estou falando do mundo desenvolvido, onde as constituições nasceram, Europa. Existe esquerda lá, que tem, de certa maneira, respaldo popular. Muito maior do que a esquerda aqui. E que tipo de esquerda existe lá? Não é esse tipo de esquerda que tem aqui na América Latina. Não é essa esquerda marxista revolucionária. Ligada ao narcotráfico. Né? Vinculada a narcotráfico, criminosos que querem criar um caos social de tal forma como existia no início do século XX. Não é esse tipo de esquerda, é outro tipo de esquerda, em que alguns fundamentos são respeitados e que existe uma série de aceitações até do modelo econômico, menos interferência no modelo econômico, mais tolerância à propriedade privada. Então, esse tipo de esquerda não tem aqui no Brasil. Nós temos a esquerda, pior tipo de esquerda que está dominando, a esquerda radical, arcaica, que não evoluiu em nada. E então você vê tem um aspecto muito destrutivo, até para outros que se consideram da esquerda, só que tem aí um viés um pouco mais modernizado. Esses aí não fazem parte do governo, não fazem parte nem do hall de nomeações do governo. Ele tem nomeado corruptos, políticos fracos, sem visibilidade, porque eles possam manipular, gente desqualificada em geral, para que não entre em grandes contraposições aí com relação às besteiras que eles estão fazendo. Não tem qualidade, não tem quilate para atrair ninguém para o Ministério da Economia ou os bancos que são atrelados ao sistema público, né? Banco do Brasil, BNDES, Caixa, é só porcaria. Né? Gente desqualificada, não é nem de segundo escalão, é gente de porão. E um ministro da Fazenda com 2 meses de economia, né? Por aí vai. Eu sinto até um pouco de aflição quando eu vejo o Haddad falar. Eu sinto aflição por ele, porque eu conheço um pouco de economia, mas eu sou o primeiro a dizer que eu não estou qualificado para ser ministro da Economia, né? Assim como na altura do Guedes, não é nem perto. E aqui meio que botaram ele nesse caldeirão,
e botaram no fogo total, e sai talvez o melhor ministro da Economia que o Brasil já teve, e entra esse cara que não é ministro, nunca foi ministro da Economia, nunca foi nada referente a... E se tem uma visão econômica, ela é do século da União Soviética, da Revolução Russa, 1900 e bolinha. Então, esse tipo de pensamento e de gente, isso já é um sinal de que já temos aí na minha opinião, sem profundidade. É um movimento de esquerda, não tem profundidade, não tem liderança quilática, gente intelectual ajudando, e todos aqueles que têm algum tipo de diria que idoneidade, não faz parte do governo. Simples assim. Não faz parte, não quer se envolver e nem deveria, porque de fato estamos lidando aqui com uma organização criminosa, né? Os vínculos estão patentes, estão abertos, estão escancarados aí por todos, delações premiadas e mídias e tudo está cobrindo. Esse é um governo com relações criminosas. Muitos aí votaram num criminoso, colocaram uma organização criminosa de volta no poder, incluso aí alguns traidores aí lá, né? Oi? O sistema colocou, né? O sistema exato. Também é pútrido, né? É isso que é o negócio. O sistema desenterrou o Lula, que estava enterrado numa prisão, desenterrou ele porque não havia nenhuma opção. Olha a pobreza. Tiveram que tirar o cara de lá, fazer todo esse arranjo, porque eles ainda comandam os sistemas, né? O judiciário, comandam vários partidos políticos, a burocracia de Brasília, que ficou aplaudindo lá as medidas interventoras lá do Moraes, tinha gente em Brasília aplaudindo. Né? Você não teria esse público em outros estados. Mas só lá, só nos controladores da máquina, eles... Ah, que bom, agora bota o fantoche ali do ex-presidiário lá de volta no poder. Então, fica meio que nítido isso. E eles não estão nem aí com a opinião pública. Tá? A opinião pública é totalmente secundária para esse pessoal. Né? Pessoal de máquina, eles é de atropelar mesmo, é de impor agenda. Então, você vê muito subterfúgio também na questão legislativa, como isso também afeta a condição do legislativo, quando a máquina resolve se impor ali no legislativo. Eu não estou nem aí se os deputados querem ou não querem, vão fazer os arranjos para fazer a coisa passar. E vão fazer acharques, e vão ligar para os deputados e falar: aquele teu problema trabalhista lá que você tinha com a tua empregada doméstica, olha, vamos criar uma multa aqui que vai ferrar a tua vida. Então tá bom, então eu voto conforme vocês querem. Então, você veja que esse tipo de interferência ainda existe. Né? Nós não temos um Estado de Direito. Agora estamos batendo o fim do poço, como diz aí alguns deputados, chegamos ao fim do poço e descobrimos que tem um alçapão. Tem subsolo ainda, né? Tem subsolo. Deputado Luiz Felipe. O meu recado, também para finalizar, imagino que ele está chegando nesse momento, reiterando aquilo que a gente mencionou antes. Deputados, senadores, eles são tentativas de representar a opinião pública e o eleitor. E são tentativas falhas de representar o eleitor e a vontade pública. O sistema não é perfeito. As pessoas que representam pessoas como eu não somos perfeitos. O que vale? A população, mais uma vez, voltar a conversar, voltar a dialogar, falar de novo de política, voltar a discutir em ações nas suas cidades, nos seus bairros, com aqueles que saíram prejudicados de muita esperança do ano passado. No entanto, uma reconexão com a sua fé, com a sua vontade de ser brasileiro mais uma vez e com o resgate do nosso país é necessário. É necessário. Cada um de vocês, sem microfone, sem protagonismo de atores e de pessoas que querem atenção, discutam em família, de uma maneira muito séria e muito madura. Mas nós, deputados e outros legisladores, como senadores, precisamos do apoio popular. Precisamos que a população volte para reconquistar esse país. É isso que é necessário. Não podemos deixar criminosos agirem sem freio na nossa nação. E depende, mais uma vez, de vocês. Sei que muitos aqui não gostam que um deputado diga que a população é que tem que fazer, a gente paga você para o quê? Olha, eu adoraria poder fazer mais.
Essa que é a verdade. Mas, no contexto da realidade que um deputado existe, as nossas limitações são extremas. E se a gente não tiver apoio popular, nós estaremos até mais limitados ainda. O ideal para esse governo e o judiciário tal qual eles estão se colocando é que a gente vire só um fantoche mesmo, uma proxy, um teatro, que a gente finja que está fazendo coisas, que a gente faça discursos maravilhosos e sem passar grande coisa, grandes mudanças. E que aí eles podem dizer que tem democracia no país. Mas, na verdade, eles são os tiranos que abusam, usam e abusam do sistema, e nós que deveríamos ser o grande freio e o contrapeso desse poder tirânico, como representante dessa vontade antitirânica, nós não teremos o poder efetivo para poder ser exatamente os congressistas que vocês desejam e merecem. Então a população, infelizmente, tem que estar nas ruas.